composto de atividades logísticas. De acordo com a definição anterior de Bello, em 1993 é possível identificar as várias atividades envolvidas pela logística. Então, nesse capítulo, a gente vai entender quais são as atividades que envolvem a logística. Traduzindo, quais atividades a logística realiza. Algumas dessas atividades podem ser consideradas primárias, que é as fundamentais, aquelas top, que se não tem, sem elas não tem como existir a própria logística, que são fundamentais para o processo logístico, e outras atividades que apoiam, dão suporte às atividades principais. Vamos lá? Atividades primárias. Atividades primárias são de grande importância e contribuem para o atingimento dos objetivos da logística de custo e nível de serviço. Essas atividades são descritas a seguir. Vamos lá. Quais são as atividades? São algumas. Vamos começar aqui pelo transporte, depois pela manutenção de estoque, que entra o almoxarife, e depois vem para o processo de pedidos e aí depois as atividades de apoio. Então vamos lá finalizar as principais, que é as primárias. Vamos lá. O transporte. A principal atividade da logística é transportar produtos, bens para o local certo, na quantidade certa, na qualidade daquilo que a gente já viu. É a atividade mais importante, segundo algumas empresas, pois é responsável por 60% dos custos logísticos totais. Traduzindo, você sabe por que o seu celular é caro? Você sabe por que o seu notebook é caro? Você sabe por que a TV da sua casa é cara? Você sabe por que alguns produtos que estão na sua geladeira são caros? Por causa do transporte. O que envolve o transporte? Combustível, envolve manutenção, peça de carro. E a peça do caminhão que está transportando tem a ver com o transporte, professor? Tem a ver com o produto final, simples. Porque a peça, a manutenção dele, o custo é repassado para quem está contratando esse transportador para levar esse produto para algum lugar. Então, encarece o produto de qualquer forma, todas as formas. É essencial, pois nenhuma empresa pode trabalhar sem movimentar as suas matérias-primas, que são aquelas principais, aquelas que produzem, ou produtos acabados de uma forma geral. Então, seja ela no início da produção, uma matéria-prima, por exemplo, a madeira, que vai transportar uma madeira que vai fazer um sofá, por exemplo, transportar, por exemplo, a areia que vai produzir o cimento, a massa de cimento que vai construir uma casa, que é o produto final, independentemente que seja. Sim, tem transporte envolvido, tá bom? Aqui. O termo transporte refere-se às diferentes formas de se movimentar os produtos. Algumas das atividades são modos rodoviários, ferroviário e aeroviário. Claro que tem o infoviário, tem o dutoviário e assim sucessivamente. Cada qual com suas características, sendo as principais o custo e a velocidade. Esses modos são chamados de modais de transporte. Ok. Se eu quero transportar um produto rapidamente, vou pagar caro, porque eu vou ter mais velocidade, porém eu vou ter um custo mais elevado. Um exemplo bem simples que eu posso dar para vocês é o modo de envio expresso do Sedex, por exemplo, que você envia com mais rapidez. Mas vocês já perceberam que mesmo que enviado para o Sedex, o preço é mais caro? Por quê? Ele vai com mais velocidade, porém ele vai ocupar um espaço que ele é extremamente, como pode dizer, competitivo, porque tem pessoas que pagam cara para o produto ir mais rápido possível. Então, é muita demanda, então ele cobra mais caro, porque ou ele vai de avião que tem a querosene mais cara, ou ele vai envolver outras formas de transportar esse produto. Então, fica mais caro no final das contas, encarece o produto no final das contas. Outro exemplo também de atividade primária é a manutenção de estoque. O que é a manutenção de estoque? A manutenção de estoque é eu gerenciar e comprar e repor materiais que são necessários para a empresa funcionar, ou para a produção funcionar, ou que são necessários para o produto ter ali. Normalmente não é viável uma produção ou entrega instantânea aos clientes
Apesar de caros, os estoques fazem uma função importante para garantir a disponibilidade do produto. O que acontece? Grande parte das empresas não tem normalmente um estoque 100% lá abastecido. Mas algumas empresas, até mesmo a Mercado Livre, ela disponibiliza alguns produtos no centro de distribuição. Depois você pode até pesquisar um pouquinho. Como é que os produtos da Mercado Livre chegam muito rápido. Então, o que acontece? O pessoal tem estoque. Quando tem estoque, você já tem um produto à pronta entrega, você prepara ele, expede ele e transporta ele até o produtor final. Muitas empresas utilizam extensivamente estoques como amortecedores, não só para observar variações de demanda, como também para observar problemas internos que podem ocasionar a falta do produto. Por exemplo, se você for em uma oficina mecânica, grande parte dos produtos que o pessoal tem lá, precisa, já tem na oficina mecânica. Por quê? Suponhamos, eu levo o meu carro ou levo o seu carro, futuramente, mesmo que você não tenha, mas Deus quiser você vai ter, eu levo o seu carro, você leva o seu carro para dar manutenção, né? E lá, chega lá, você homem, você mulher, deixa o seu carro lá. Aí o cara fala assim, olha, nós temos a peça. O que acontece? 15 minutos, o seu carro está pronto. Que legal. Aí você chega na outra automecânica, fala, não temos a peça, nossa, tem que pedir de outra cidade. Não, vai demorar um pouquinho, uma semana, um mês, mais ou menos, porque não tem no mercado aqui. O que acontece? O seu carro, a peça que vai vir mais cara, que vai vir de longe, o tempo de manutenção vai aumentar. É possível, por isso que é interessante, é importante ter credibilidade na manutenção de estoque. É possível dizer que, enquanto o transporte aciona o valor de lugar, que é onde que ele está para chegar onde precisa ao produto, os estoques adicionam o valor de tempo. Traduzindo, se eu tenho estoque, eu tenho rapidez de entrega. Aí o transporte é de onde ele vai vir, se está perto ou está longe. E esse tempo é a velocidade que eu tenho para fazer esse transporte, se eu tenho esse produto disponível. Pois, observem, tem todos os tempos de compra de matéria-prima, processamento e produção de produtos e transportes até o ponto de armazenar ele até que o produto seja utilizado. Os estoques são importantes porém a sua administração é mais importante ainda, pois a manutenção desses estoques incorre em custo com a produção ou compra antecipada de produtos. E quem vai tomar conta disso aqui? Geralmente um profissional assistente de logística, assistente administrativo ou um almoxarifado. Um assistente de almoxarifado ou um próprio profissional de almoxarifa. Esse pessoal, ele vai falar assim, olha, nós não temos esse produto, então tem que comprar mais. Temos em excesso de produto, vamos dar prioridade para sair. Esse produto está muito tempo no estoque, então tem que dar saída, senão vai perder. É necessário ainda manter toda uma estrutura para estocar. No caso, manter um local apropriado para estocar os produtos, né? Porque não adianta só comprar e estocar. Você já perdeu alguma coisa na sua casa por comprar muita coisa em excesso? Geralmente verdura. Vamos comprar verdura que vai durar um mês. Verdura não dura um mês. Se você faz essa compra errada, você estoca errado, estocar já é logística. Se você faz essa compra errada, estoca errado, armazena errado, você esquece que tem essa verdura lá, no fim você vai ter uma perda financeira. Porque, por exemplo, você não comprou, não custou dinheiro a verdura, por exemplo, o tomate não custou dinheiro. Se você comprou muito tomate, você esquece que tem tomate na sua geladeira, você vai ver, vai estar podre, vai estar preto, o trem era vermelho, vai estar preto, tá saindo cabelo já, vai estar até barbudo de tanto tempo que você esqueceu esse trem lá. Então, isso gera um custo. Mas é só um tomate. Mas imagina em uma escala de uma empresa que um produto, mesmo que seja um produto, gera uma saída de dinheiro, um desperdício também. Imagina na sua casa. Se não houver essa certa manutenção de estoque, o que é manutenção de estoque? Eu manter um controle do que eu tenho, para quando tem e se tem. E manter o controle para levar no momento certo, na hora certa. É necessário manter ainda toda uma estrutura de estocagem, pessoal para movimentação e administração do estoque, que a gente acabou de falar. Os níveis dos estoques devem ser baixos, bastante, para a redução dos custos de armazenagem, e grandes o suficiente para absorver todas as variações dos processos produtivos e a variação de demanda do mercado. Professor, como assim? Simplesmente,
Se eu compro em excesso, perde. E eu ocupo espaço. Se eu compro pouco, quando vai precisar, não tem o suficiente. Então, tem que comprar da medida certa da necessidade. Seja dentro de casa, seja na empresa, todo mundo pensa nisso. E isso tem um nome, chama Just Time. Just in Time. Depois a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado isso lá na frente. Depois, processamento de pedidos. O processamento de pedidos é considerado uma atividade primária, mesmo que seus custos sejam pequenos, se comparados com os custos de transporte e manutenção de estoque. A sua importância vem do fato de ser um elemento crítico do tempo necessário para a entrega do produto, a entrega do pedido ao cliente. Na figura a seguir, olha só, na figura a seguir você vai verificar a relação dessas três atividades no que é chamado ciclo crítico das atividades do pedido. Vamos lá. Eu tenho um ciclo crítico do que é o cliente faz o processamento do pedido. Então, quando o cliente compra o produto, eu tenho um tempo hábil para eu ir lá no meu estoque, verificar se eu tenho o pedido do cliente, porque se ele comprou é porque alguém falou que tinha. Então, chego lá no estoque, separo o produto dele, movimento até o departamento de expedição, faço a nota fiscal, preparo o produto depois que ele já pagou, já está lá, pego esses documentos, junto com o produto, levo para o setor de transporte e vai levar para o cliente. E todo esse ciclo crítico tem que ser no mínimo espaço possível. Um exemplo bem simples são os sites de venda e os sites de compra. Um exemplo, Mercado Livre. Você, cliente, solicita um produto, compra o produto, comprova, aprova o produto, vai lá e paga. Depois que você pagou, manda-se uma informação para o setor da empresa. A empresa fala assim, gente, o pessoal lá comprou um celular, por exemplo. Você separa lá o celular da marca que ele quer, da quantidade que ele quer, traz aqui, vamos organizar, vamos embalar e vamos levar para o transporte. Chegou no setor de transporte, leva esse produto até o tal cliente. E o transporte é responsável por saber como é que esse produto vai chegar até o cliente final. Bom, esses são principalmente os pontos críticos desse ciclo. Neste ciclo, o cliente faz os pedidos que são processados pela empresa. A empresa organiza e mantém os estoques e posteriormente faz as entregas, utilizando a função do transporte. As três atividades primárias podem ser resumidas como atividades macro, ou seja, aquelas que são lá principais. Ou seja, que são consideradas grandes e precisam de outras atividades menores para suportá-las. Professor, então está falando que é só o setor de pedido, de transporte, manutenção de estoque? Só eles três tá bom? Não. Eu preciso de outras atividades para auxiliar o meu ciclo crítico. Né? Primeiro, eu preciso do apoio dos armazenadores, do pessoal que faz a armazenagem do produto. A armazenagem do produto ela é extremamente importante porque é aonde o produto ou a matéria-prima vai ficar até que o cliente solicite ele. E depois haja uma manutenção no armazenamento, encontra-se o produto, faz essa separação, depois faz essa expedição, faz a distribuição e o transporte desse produto. Né? Depois eu tenho o manuseio dos materiais, porque depois não é só armazenar o produto, é como eu vou manusear, é como que eu vou transportar, como que eu vou separar esse produto, organizar para que o produto chegue em uma qualidade excepcional lá no cliente final. E obtenção. O que é essa obtenção? Essa atividade deixa o produto disponível para o sistema logístico, ou seja, trata da aquisição do produto, seleção dos fornecedores, das quantidades a serem adquiridas, além de ser também uma atividade importantíssima para a logística, pois a descrição das quantidades define o tamanho da área de armazenagem.
as dimensões geográficas e o tempo que afeta os fluxos logísticos. Esse pessoal da obtenção, eles são responsáveis para organizar todo o produto que foi armazenado, porque todo produto que é compro, ele, querendo ou não, ele gera uma certa necessidade de espaço. Por mais que possam parecer a mesma coisa, as atividades de compras e obtenção são diferentes. A função do compras tem muito mais outros aspectos que não são abordados pela obtenção, como negociação de fornecedor, de forma de compra, pagamento, etc. Já a obtenção, diferente do compras, se preocupa em adquirir um produto certo, na quantidade certa e colocar disponível no sistema logístico. Eu trabalhei no supermercado um tempo atrás, muito tempo atrás, e lá tinha um setor de compras, né? O setor de compras, ou melhor, perdão, o setor de obtenção, são os compradores, praticamente, que tem quase o mesmo nome, mas o sistema que muda só o pagamento, quem faz a parte burocrática, cada um tinha lá a sua função. Ele comprava só bebida, então ele ficava responsável por saber se tinha que comprar mais bebida. O outro ficava responsável pelo hortifruti. O outro ficava responsável por bens de lazer. O outro por cereais. O outro por questão de, sei lá, de eletrodomésticos. Então, cada um tinha uma função. Então, ele tinha que saber qual produto eles tinham que obter dentro do segmento deles para que mantesse o armazenamento, o estoque lá pronto para que o cliente dele, os clientes do supermercado ou o cliente, por exemplo, do comércio em si, não ficasse sem o produto que ele precisava. Bom, é interessante porque a gente vive isso, eu nunca tinha parado de pensar. A gente vive a logística, eu trabalhei dentro de um ambiente logístico, eu nunca tinha percebido, eu não tinha parado para pensar. Se você vai no supermercado, você vê isso. Professor, então, se eu vejo o setor de bebida, tem um setor de obtenção, que é o pessoal que fica verificando se precisa de mais bebida. Aí avisa a compra e avisa para o setor de armazenamento, armazenamento. Tem mais local para colocar bebida? Precisa de mais bebida? Não tem? Então vou obter mais. Aí manda, compra, organiza lá o que tem que comprar, manda para o setor de compras, o setor de compras efetiva a compra. Maravilhoso. Nossa, é impressionante. Embalagem de proteção. Eu vou ver se consigo colocar aqui os tipos de embalagem: primária, secundária, terciária, quaternária, quinária e de quinto nível, que é o quinário. Movimentar uns bens sem danificá-lo é um dos objetivos da logística. As embalagens de proteção, bem projetadas, auxiliam na garantia da movimentação sem quebras, além de melhorar a forma de armazenamento e o transporte. Professor, então você está falando que outro secundário aqui, o segmento secundário, o composto secundário, a atividade secundária aqui da embalagem, ela é importante também. Por que ela não está na primária? Porque a primária vai tratar das situações maiores. Mas, se você for ver, a embalagem em si, ela tem um objetivo. No caso, proteger o máximo possível o produto durante todo o processo de transporte, de movimentação e armazenagem. Bom? Programação de produtos. Enquanto a obtenção trata-se das formas de entrada dos produtos no sistema logístico, a programação dos produtos trata do fluxo de saída. Ela se refere primeiramente às quantidades que devem ser produzidas e quando devem ser fabricadas. Por exemplo, a obtenção é não deixar faltar o produto para abastecer o mercado, abastecer a produção, abastecer o mercado. Já a programação de conteúdo ela é responsável por não deixar esse produto parado. Então, ela tem que dar fluidez. Se tem a obtenção, se tem produto para produzir, então tem que dar um jeito de produzir e dar saída, porque esse produto não pode ficar parado. Manutenção da informação. Faz a função de manter uma base de dados com informações importantíssimas para o processo logístico. Já para pensar que hoje, numa plena indústria 4.0, que é a indústria do Big Data, que vocês fizeram um curso um tempo atrás, se você não fez esse curso da indústria 4.0, entre em senai.go.br
www.fieg.com.br/EAD e procure lá o curso de Indústria 4.0 ou Desvendando a Indústria 4.0, você vai ter noção do que eu estou falando. Tudo hoje é computadorizado, tudo gera uma informação. Se tem, por exemplo, na armazenagem, se tem um produto certo e qual é a quantidade certa e aonde está localizado. Para obtenção, saber se o produto que ele precisa comprar já tem armazenado. Se não tem, ele tem que saber qual a quantidade que ele precisa comprar, para não sobrar demais ou não comprar o suficiente. Aí depois vem a programação. Olha, nós temos muito produto parado, a gente tem um jeito de dar fluidez. Tudo isso é caracterizado pela informação. E eu preciso de pessoas para manter essa informação funcionando. Tá? A figura a seguir é uma relação das atividades de apoio com as atividades primárias. Olha só, que legal. Deixa eu ver onde a gente pode começar aqui. Nível de serviço. As atividades primárias, que vem transportes, manutenção de estoque e processamento de pedidos, nós temos, ligado ao transporte, eu tenho manuseio de materiais e a embalagem de proteção. Ligado à manutenção de estoque, eu tenho a programação do produto e a manutenção das informações. Para saber se tem a quantidade certa, o momento certo, aquela que a gente já falou. Processamento de pedido. Se eu tenho o armazenamento suficiente e a obtenção. Se precisa repor o produto que já está armazenado para que eu abasteça esse processamento de pedidos. E eu volto naquele ciclo lá, que é extremamente crucial, do cliente, do pedido do cliente, da manutenção de estoque e depois do transporte. Sabendo que tudo isso aqui é envolvido entre aquelas partes. Deixa eu só voltar lá para vocês verem uma coisa. Olha ele aqui. Aqui, ó. Entre essas linhas, digamos assim, eu tenho essas atividades que são secundárias. Bom, essa é a nossa aula, essa é a segunda aula, e vamos à nossa atividade. Vamos lá para a guia avaliações. Atividade 2 da aula 2. Vamos lá?